Em seus 56 anos de história no Brasil, a Kombi serviu incansavelmente à nossa sociedade, de forma que poucas pessoas com menos de 30 anos não possuam uma história com ela. Com o período escolar, trouxe e levou milhares de crianças todos os dias. Food Truck? Na época dela esse nome gourmet nem existia, mas quantas vezes você tomou caldo de cana na feira ou comeu um cachorro-quente servido de dentro de uma Kombi? Da fazenda à indústria, do microempreendedor às multinacionais, a Kombi estava em todas. Nesse vídeo, juntamos uma clássica corujinha com o novíssimo ID Buzz para uma experiência ao volante de altos contrastes. Na antiga, vibrações e o ronco inconfundível do motor a ar, calor poético e literal, uma máquina que impõe suas manhas e trejeitos ao condutor. Na moderna, conforto, ar-condicionado, o silêncio do motor elétrico e uma arquitetura eletroeletrônica extremamente moderna, desenvolvida pela Continental para a Volkswagen. Sim, a Continental faz muito mais do que pneus de excelência. Seu sistema Virtual Smart Cockpit envolve do painel aos assistentes eletrônicos, do ACC ao sistema que controla as baterias. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas valeu a pena. Foi um dos dias mais divertidos que já tive sobre 4 rodas e garanto que você vai se divertir também. Bom, vamos lá, 100% elétrico. Já ligou aí, não? Já. 204 Legal. cavalos, 31,6 kgfm de torque. E uma coisa interessante, cara, essa plataforma aqui que eles criaram chama MEB, né? Uma plataforma modular. Tipo uma espécie de MQB, só que para veículos elétricos da Volks, né? Então vai do ID3 até o 7 e agora esse aqui. Então tem sedã, tem SUV, tem sedã SUV de várias dimensões, crossovers, enfim. E aí esse cara aqui que é o maiorzão de todos, né? Aqui a gente tem quase 3 metros entre eixos, quase 3 metros entre eixos, cara. O tamanho desse carro aqui, cara, vai estar ali dimensionalmente lembrando muito uma Cayenne, só que um pouco mais curta, né? Cayenne tá ali lambendo 5 metros, aqui tem 4,70. Só que, cara, de largura, entre eixos, tá tudo ali muito próximo. De espaço, né? E 20 centímetros mais alto, cara. Esse que é um negócio interessante. A gente tá muito alto nela aqui, né? Não, dá pra ver na subida tem um degrauzinho aqui, que senão... Que a gente chama de ponto H, né? O ponto aqui do quadril é extremamente elevado, alto. cara. Em relação à sua, o que você acha que é um pouco mais alto? Um ponto de vista? Mais alto, um pouco mais alto, com certeza. Agora, uma coisa que é interessante é isso, né, cara? É um Volkswagen e a gente tá tão acostumado a criticar a Volkswagen pela falta de personalidade nos produtos, cara. E o que eu achei interessante é isso, cara. Esse carro aqui é a prova viva de que se der a autorização certa e a liberdade certa para as pessoas certas, cara, mesmo uma marca como a Volks, que é ali, putz, by the book, não sei o que, não pode. Cara, os caras criaram um conceito... Não só de veículo, mas de acabamento, de habitabilidade aqui, meu, muito fora da caixa, né? Um show car licenciado para vender, para andar na rua. É, né? Um conceito ambulante, né, meu? É bem doido, né? A gente é um pouquinho mais alto, agora dá pra ver aqui. A gente tá com uma diferença de altura mais ou menos isso aqui, né? E a diferença é que aqui a gente fica no entre-eixos, ali você fica no eixo. Exato. Essa é a maior diferença. É a percepção. Aqui a gente está com o eixo à nossa frente como num veículo normal, né? Tudo bem que bem mais elevado, mas como uma van de hoje em dia, né? E lá você tá, na verdade... Você tá no eixo com metade do teu corpo tá pra frente. Ou seja, poucos veículos no mundo podem dizer que você tá com as pernas expostas desse jeito. 917 é um deles. E a Kombi, ó, olha. Pontinho esportivo ela tem, né? Não, e é a questão da experiência, né, cara? Porque lá você não senta só em cima do eixo, você tem um volante que é como se fosse uma empilhadeira, né? A ergonomia lá vai ser bem interessante. A gente vai em instantes guiar aquela e por isso essa experiência também, não só pela curiosidade do nome e tudo mais. Depois a gente vai até entrar nessa questão do que é a significância da Kombi social, né, naquela época, o que é hoje, são duas missões completamente diferentes, mas também essa parte da experiência de direção, não só porque um é novo, elétrico, e o outro é a combustão e antigo, folga de direção, mas vai entrar em todos os pormenores, porque muita gente andou dentro de uma Kombi daquelas, mas poucas pessoas dirigiram. Eu mesmo, cara, minha infância inteira, a Kombizinha do seu Luiz, que era uma corujinha, inclusive bordô e branca. Lógico, era criança, nunca andei. Mas muita gente teve essa vivência com a Kombi, mas condução não é todo mundo que teve. Então a gente vai contar e mostrar para vocês como é que é dirigir.
Agora, muita gente não sabe, mas o Continental fornece muito mais que os pneus originais de fábrica do ID. Buzz. Sistema de cruise control, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, sistema de manutenção em faixa, sistema de frenagem emergencial semi-autônoma, a visão 360 que você tem ali do carro quando você vai fazer uma manobra de estacionamento, tudo isso faz parte dos desenvolvimentos que a Continental Engineering Services realiza no ID. Buzz. E o Continental Engineering Services é um dos braços tecnológicos mais avançados que atende a indústria automotiva em todo o mundo. E aqui no ID. Buzz, a CES foi muito além. Toda a arquitetura eletroeletrônica do veículo foi um desenvolvimento da Continental. Então, por exemplo, o Virtual Smart Cockpit, que é o sistema que envolve todas as telas e câmeras do veículo, o sistema de inteligência artificial do Google, que opera o comando por voz, dentre várias outras funcionalidades. Sistema de atualização por nuvem, tanto de novas funcionalidades quanto de atualização de sistema. O próprio sistema de gerenciamento de arrefecimento das baterias e a comunicação com a estação da recarga, tudo isso faz parte nesse veículo dos desenvolvimentos da Continental Engineering Services. E claro, a Continental não só forneceu os pneus originais de fábrica do ID. Buzz, como participou ativamente de todo o processo de desenvolvimento do veículo. Para alguns fabricantes de pneus, os carros elétricos são um desafio, porque são 5 requisitos e alguns deles são conflitantes. Exemplo, a gente tem uma massa muito grande, aqui 2,5 toneladas. A gente tem uma entrega de torque repentina. A gente tem 31,6 que a gente chama de torque, que é entregue a 0 RPM. O pneu precisa lidar com isso. A resistência ao rolamento precisa ser baixíssima, justamente para você ter o máximo de eficiência energética e também facilitar o trabalho da recarga das baterias. O ruído precisa ser extremamente baixo, porque são veículos muito, mas muito silenciosos, e além de toda essa performance, o pneu precisa ser durável. Só que esses são requisitos que muitos fabricantes de veículos de alto luxo e performance, como Bentley, Porsche, Mercedes, Rolls-Royce, BMW, exigem das fabricantes de pneus como a Continental, e a Continental já tem nessas marcas há muito tempo. Então, na verdade, para a Continental desenvolver um pneu que atendesse aos veículos elétricos, nada mais foi senão continuar o desenvolvimento de toda a sua linha de pneus. A maior prova disso, todos os últimos lançamentos da Continental atendem aos requisitos dos fabricantes de veículos elétricos. Prova disso novamente, Porsche Taycan, Tesla Model S, 2 veículos extremamente performáticos e ao mesmo tempo luxuosos, usam pneus Continental de fábrica, bem como o ID. Buzz, dentre muitos outros. Mas só voltando para o que é esse cara aqui. Então, ó o torque. Caralho. Nada mal, né, meu? A gente tem 31,6 de torque aqui e 204 cavalos. É mais ou menos a entrega de um 2.0 turbo, né? Só Sim. que a entrega é imediata do torque. Então, por exemplo, se a gente está aqui, vai sair de uma arrancada de 20 por hora, mesmo de 0 por hora, vai abrir o sinal que vai dar pra fazer. Lógico, a entrega é seca, né, cara? É bem mais... E não distraciona. Twingo, cara. Twingo. Aliás, esse é outro carro que reinventou muito essa questão da habitabilidade, das cores, né? E do inusitado, né? Isso trouxe essa alegria para as ruas, né? Porque, cara, hoje em dia parece que é um padrão, né? São 4, 5 cores e... Exato. E é isso que foi uma coisa que eu achei bem interessante, assim, tecnicamente, eu vou entrar nos detalhes daqui a pouquinho, não tem algo muito que surpreenda aqui no ID. Buzz, né? A gente tem a mesma plataforma dos demais IDs, em termos de eficiência talvez seja o pior deles, porque a gente tem aqui quase 2.500. É isso que eu perguntava. 2,5 toneladas. Então a eficiência aqui talvez não seja o grande mote da coisa. Em termos de dinâmica veicular, é uma van mesmo, né? Então vai ter assim uma certa segurança, mas não vai ser algo que vai te empolgar muito. Agora, ainda assim é um dos veículos mais interessantes que eu já guiei nos últimos anos e com certeza, mas disparado, mais carismático, assim. Sim. É impressionante, cara. Sim, minha mulher queria estar aqui dentro, meus pais, todo mundo se viu ali, né? A gente foi essa filmagem, essa coisa que como que mexe e é cativante, cara. E com um público, inclusive, que nem teve convivência com a Kombi original, né? Então, cara, acertaram assim na mosca nessa parte de criar um conceito ousado, como a Volkswagen raras vezes são. Tanto que os outros IDs são um pouco sisudos também, né? Aqui os caras falam, não, vamos pirar a batatinha um pouco, porque vamos fazer uma... Eu não diria nem uma... Ele não chega a ser retrô, na verdade, né? Ele tem esse aceno histórico do conceito, né, da Kombi, mas é tudo bem diferente. Ele vai lembrar até um pouco assim o que eram as Kombis que a gente não teve, né? Que o pessoal chama de Aerovan aqui, né? Que tem essa dianteira já mais projetada para frente, a posição foi ficando mais para trás de quem habita, né?
Mas, estava dizendo, né? Então, isso aqui é uma plataforma modular da Volkswagen para veículos elétricos. Aqui é bom em inglês, né? Meio estranho esse retorno. Mas é legal se você que está com esse carro há pouco tempo perceber isso, porque a Volkswagen então conseguiu trazer isso da velha Kombi. Porque, Sim. cara, andar de Kombi é o dia que você vai... Eu tenho o Luca lá, meu filho, não gosta muito de sair de Kombi. Às vezes eu digo, não, tô indo de Kombi. Ah, pai, de Kombi, pai. Porque eles fica todo mundo olhando pro carro. E não tem jeito. Onde você para, cara, você para no sinal, o cara já abre a janela, diz, pô, meu tio teve uma Kombi. Todo mundo tem uma história com uma Kombi. Mas ele não tem tipo TikTok, Instagram, essas não, coisas? Não, ele é muito novo. Ele é low profile, né? É. Ah, olha, raro, hein, cara? Porque realmente, cara, chama muita atenção. E o motor aqui é atrás também, cara. Eu achei que fosse na frente. Não, a plataforma é assim, ela permite 2 motores, tem 2 configurações, tem uma até de mais de 300 cavalos. Aqui veio para cá pro Brasil, é de 204 cavalos, 36 de torque, motor traseiro. Berço das baterias todo aqui na linha do assoalho, né? A gente tem a 77 kWh líquido, 82 no bruto, né? Então é uma bateria razoavelmente grande. 377 km de autonomia na metodologia em metro, então... mundo real, lógico que essa questão do elétrico, se você pegar a estrada, vai distorcer bastante para baixo nessa média. Mas eu diria que uns 300 aí, 300 e pouco você consegue fazer. Porque o elétrico, até fazer essa retomadinha que estava falando aqui, né? Então, por você estar aqui a uns 30 por hora, aí você pisa tudo, você tem... Os 31,6. Não, e ele tem. Eu vi lá de fora, tá bem calçado, né? Porque era o 20. Sim. E, pô, você olhando de trás é uma patada, né? Sim. Não, em termos de. E o pneu é bem alto também, né? Então, em termos de suspensão e conforto, até que a gente tem um veículo bastante confortável aqui. Se olhar no painel de porta ali, ó, você vai ver que tem um bolso ali embaixo para você carregar o celular, ó. Uma saída USB. Uma USB-C ali, né? Aqui, ó. Meu celular onde está? Sim. Ele tem um pocketzinho que é também um ponto de recarga. Tem uma entrada aqui USB. Aí a coisa que é engraçada é que para um veículo tão tecnológico, a Apple CarPlay vai precisar de um cabo, mas você pode usar aquele mini cabo, deixar aqui no veículo. Mas eu achei bem interessante esse bolso aqui para você escutar. Isso aqui é da Kombi, né? Porque depois a gente vai lá para a velhinha lá. Sim. Tem aquele painel de metal, mas embaixo tem uma prateleira que faz todo gavetinha, vão. né? Inclusive que guardaram o metal aqui, ó. Sim. Só que não é bem metal, né? Mas lembra o metal. É engraçado que esse painel, principalmente essa face do painel, é uma coisa meio escandinava, assim, né? Poucos tons, mas meio discretos, esse osso de madeira clarinha aqui, né? Sim. Que tem um grafismo que parece que tem textura, mas quando você toca, ele é liso, né? Sim. E esse cluster é bem interessante, meio zonda, né? Ele acompanha aqui ó, a movimentação da coluna quando você ajusta. E também aqui é um indício de que, putz, beleza, é uma telinha, mas não é aquele tablet enfiado no painel. Então você vê, existem formas com um pouco de boa vontade, e tirando um ou outro escorpião do bolso, de você fazer um painel digital que não vai ser uma ofensa à fluidez das formas, né? E ainda mantiveram também minimalista, como é na Kombi velha. Que sim, só um painelzinho de instrumentos. Então é um mostradorzinho ali, não é aquele negócio que falou telão, né? Então, direto ao que interessa, né? Senti falta aqui só de uma coisa, cara. A buzina podia ser, né? Podiam fazer, né? Podia ser uma homenagem à Kombi original, né? Nessa buzina aqui parece vendedor de algodão doce. Mas... Lá fora, inclusive, tem a opção com volante claro, mas faz todo sentido. Volante escuro aqui, Brasil, enfim. O tecido dos bancos, enfim, tudo é muito bem pensado. Essa cor, né, da cabine também. Os tons são de muito bom gosto. Legal. E tem assim, tem materiais que alguns são mais firmes, os plásticos, mas são todos muito bons, cara. Eu acho que tem um emborrachamento na medida também, não é aquela coisa exagerada. Tem o soft touch aqui, né, digamos, um apoiozinho bom. E tem uma modularidade bacana. Exemplo, aqui você tem esse cara aqui, que é um porta-copos, que tem um compartimentozinho que dá para colocar uma outra coisa aqui, né? E esse console central, ele é removível. Se você apertar isso aqui, você consegue tirar ele, cara. Não sei para que, fazer um uso de lancheira, talvez, enfim. Ou para lavar, né? Ou para lavar é uma boa. Então tem umas ideias meio inteligentes, assim. Não foi só, vamos fazer umas formas diferentes aí para, né, para agradar a galera que gosta de um carro diferente. Não, tem um carinho conceitual, assim, de habitabilidade, vamos dizer assim, né?
as reflexões, né? E tudo isso, a gente sabe, tudo isso é custo, né? Então os caras tiraram o escorpião do bolso mesmo, né? Fazer Sim. esse negócio de desmontável, isso aqui, ó. Pô, legal isso, cara. Tem muita sacada aqui, né? E aí que a gente chega aqui nessa parte do sistema de infotainment e controle de ventilação, coisas boas e outras não tão boas. Bom, a primeira não boa que eu falei, você precisa do cabo para Apple CarPlay. Controle de ventilação, aqui é uma mistura, porque você consegue, a temperatura é aqui. E é legal até o jeito que tá, você consegue apoiar o polegar aqui, né, e você manipular a temperatura. Mas olha só, isso aqui não é iluminado à noite, então à noite você nunca consegue acertar. E olha só, aqui é o volume, tá? Você consegue aumentar e diminuir aqui, né, deslizando o dedo inclusive. Mas aí o designer gênio resolveu colocar esses dois aqui próximos. Parece que a temperatura se controla aqui, né? E é aqui, na verdade. Então à noite você se perde um pouquinho aqui. E é lógico, para você controlar a ventilação, você tem que apertar essa tecla touch, clima, e aí você consegue alterar a potência do vento. Que eu não gosto muito, né? Que você precisa ficar olhando, tirar a atenção do trânsito. É o melhor exemplo né? de como usar a tecnologia de maneira errada. Então. Porque, cara, é muito mais intuitivo você manter ainda o botão. Você vai chegar na casa, você vai virar o botão, cara. Você quer diminuir a ventilação, não tem negócio mais intuitivo do que o botão nesse caso. Exato, né? E você consegue operar sem olhar, né? Então tem coisas que não é uma questão de porque é possível de que é a melhor, né? Ou porque, enfim, que é até novidade, entendo que é novidade, até entendo a ideia de você limpar, né, o console daquele monte de tecla, mas é possível. Hoje você consegue fazer até teclas multifunção, né? Enfim. Então o Audi TT, por exemplo, tinha, né, um esquema desse, né, de você ter uma tecla que tinha duas funções, né? Então você apertava, você podia controlar a temperatura e a potência do vento por meio da mesma tecla, né? Mas uma coisa que lembra a Kombi antiga para mim é uma experiência veicular muito diferente das outras. Tudo bem que se você pegar uma van não vai ser tão diferente disso aqui, mas ainda assim, cara, o painel, o para-brisa está lá longe e é o oposto da Kombi, né, ou do Fusca, que vai estar na sua cara, mas é engraçado, né? Você vai ter esse, entre aspas, esse quebra-vento, que na verdade é só um vidro ligando aqui essas duas primeiras colunas. Mas a espacialidade, né, a sensação de estar aqui dentro e de estar dirigindo é muito diferente por causa disso. Não é como você está no SUV. Você está numa posição mais alta, você está com os para-brisa bem distante. Então eu acho que assim, já que tecnicamente são todos muito similares, e não estou falando só dos IDs, todos os carros elétricos usam motores síncronos de ímã permanente, todos praticamente usam baterias de íon de lítio ou algo muito similar. Uma vai ser Blade, outra vai ser... Mas é meio que a mesma história contada da mesma forma. Porque os motores também têm uma eficiência extremamente alta, então a bateria, por enquanto, você está no começo dessa história. Então, tecnicamente, eles estão muito próximos. Então, tem que ser coisas diferentes, que chamar a atenção mesmo, né? E aí você entra no conceito veicular, que acho que é a parte que é bacana. Não está à venda, né? Então aqui esse é um veículo, são 70 unidades que a Volkswagen disponibilizou a R$13 mil, 12.900 e bolinha, mês. Aquele modelo Silent Drive, certamente tem um contrato com a volumetria mínima, geralmente vai de 1, 2 anos, né? Então não é que, vou pegar um mês aqui só para ver. Quase nenhuma marca oferece esse modelo tão modular, né? Os caras querem pegar o cliente para ter um período de experiência mais longo e a conta fechar para eles também, né? Cara, ficou leve, né? O cinza claro com o amarelo cria um ambiente leve, alegre. E essa área vidraçada toda ilumina muito bem, mas ao mesmo tempo fica aquele pensamento, fala, puxa, seria mais claro ainda se tivesse um teto solar ou um teto panorâmico, que seja um de vidro, né? Aqui ia ser legal mesmo. E porque você tem inclusive muito espaço aqui para você não comer. Caraca, bicho, é um Fiat Spider ali. Que sensacional. Mas e aí, como é que é o negócio da câmbio? Tem drive, tem neutro? Ele vai ter uma velocidade só, né? Enfim, como todo elétrico, né? E você opera por meio dessa alavanca aqui. Só que ao contrário da alavanca tradicional de van, de Mercedes, enfim, não é de você deslocar, e sim de você girar. Que doideira. Então você gira, né? Então aí você consegue... Inclusive, enquanto você está dirigindo, isso que é interessante, você consegue dar esse toque como se fosse uma borboleta com esse dedo. Né? E aí quando você faz isso,
ele tem o drive só, o modo de direção. Mas ele tem o modo B, que ele vai ter uma desaceleração maior, porque vai ser a regeneração que vai atuar com maior intensidade no inversor de corrente. Então eu vou dar um exemplo, aqui tá soltinho, né? Que eu vou tirar o pé, né? Se eu dou um clique aqui, ó. Eu tava reparando aqui, que aqui tem o consumo imediato, né? Isso. E aí quando você tirou o pé, ele entra em negativo, significa que tá ele vai te regenerando. mostrar o quantos quilowatts a hora ele tá recarregando, né? Legal. E aí, aqui você consegue ver que a gente tem uma barrinha azul e verde, né? A verde é quando você está recarregando e a azul é quando você está consumindo essa energia. Então, por exemplo, eu tiro o pé aqui, mesmo tirando o pé, ele vai estar no neutro. Ele não está carregando, que é para rodar solto. Agora eu vou ligar o modo B aqui. Tá. Segura aí, segura. Quase que vai o B de verdade aqui. Então agora eu estou andando no modo com o freio motor, vamos dizer assim, um pouco mais intenso, né? Então, ó, como ele que tá você não precisa aqui. frear, né? Que ela freia sozinho, tá? Cara, esse negócio vai ser a festa dos spotters ali. Depois a gente publica aí umas fotos. Olha como tá isso. Tá lotado, cara. A saída de postinho desse aqui não é exatamente das mais empolgantes, né? Não vai fazer barulho nenhum. Então você vê que no modo B, ele tirou o pé, ele tá regenerando, né? Então para uma descida mais longa, ou aquele trânsito que parou lá na frente, você dá um cliquezinho aqui. Cara, de golinha em golinha você ganha ali alguma coisa de recarga e assim que você vai conseguindo... Você pega uma autonomia adicional, né? Vai pro litoral aqui, que nem quando sai também do Paraná lá, cara, é uma descida, quilômetros de descida, você vai só na... Inclusive tem uma coisa muito inteligente aqui que eu nunca tinha visto num carro. Você tá vendo que eu tô no modo D agora, né? Mas ele tá desacelerando um pouco mais. Por quê? Porque tem um carro na frente. Ele meio que atua de forma preditiva, de uma maneira muito discreta. Ele saiu da frente, né? Agora eu tiro o pé, ele deixa o carro ele tá mais solto. Mas aí quando você começa a ter uma descida mais inclinada, ele também vai começando a regenerar, ele vai começando a desacelerar para ele não ganhar velocidade demais. Mas esse negócio do trânsito à frente eu achei bem interessante. Se está no D, teoricamente está solto, mas se tem um carro na frente, ele vai desacelerando. Quer ver? Então agora a gente está aqui, por exemplo, a 70, né? Estou me aproximando desse Toyota. Ó, e eu tô no modo D. Ó como ele aumentou. Você viu até onde foi aqui a regeneração? Ele até... Ou seja, é quase como se fosse um ACC, só que enquanto eu estou dirigindo manualmente aqui, né? Eu achei inteligente, porque aí você não precisa ficar manualmente caçando o clique aqui para entrar nesse modo B de regeneração manual, né? Então, facilita um pouco a experiência de usuário nesse sentido. Agora, entrando nas coisas que não são tão legais aqui do ID Buzz. A primeira coisa que me chamou a atenção, que não achei tão legal, são os freios, cara. Para começo de conversa, a gente tem tambor atrás, né? E a gente sabe que, beleza, né? Eficiência, poder de frenagem vai ser similar, até porque a maior parte do freio utilizado é na frente, não atrás, né? Ali atrás a gente também vai ter a atuação do freio motor, entre aspas, do inversor de corrente, porque o motor está lá atrás. Se a regeneração ela é feita nas quatro ou só atrás? Não, é lá atrás, porque o motor está ali, né? Agora, nas quatro, quando a gente está falando da versão dos motores que a gente não tem aqui no Brasil, certo? Mas o que eu estou falando é realmente de potencial de frenagem e de calibragem, aqui, dimensionamento do cilindro mestre, assim, sabe? É um freio que você tem que fazer força meio que como se fosse um carro antigo, assim, sabe? Um carro dos anos 80. Trouxeram mais uma característica da Kombi. Essa é involuntária, talvez, né? Mas então essa parte de frenagem, assim, andando de boa, tudo bem, mas quando você toma aquele susto e precisa frear forte, você vai ter que usar uma força que quem está andando no carro 2024 talvez não esteja acostumado. E os discos são grandes, cara, dê uma olhada ali. O disco é grande, não é exatamente subdimensionamento de sistema de potencial de frenagem, mas eu acho que é uma questão aqui de cilindro mestre e também todo elétrico tem isso. A questão do... Porque quando você começa a frear sozinho aqui, pouquinho assim de pressão, ele nem está ativando a pinça. Ele está usando o inversor, né? Ou seja, está usando a regeneração para desacelerar o veículo. Aí, dado o momento, com uma certa intensidade, aí ele vai acionar a pinça. Não são muitas marcas que acertam bem esse momento que o freio vai entrar. Né? Ele entende a tua demanda de frenagem e decide se vai usar a regeneração. Se ele vai usar ou não. O freio aqui é meio by-wire mesmo, né? Então você dá o comando aqui, mas ele não necessariamente está usando a pinça ali, né? E essa direção também é by-wire ou tem...
Acelerador? Não, a É direção. pelo cabo, né? Só que é outro cabo. Não acelerador, a direção, cara. É um drive-by-wire sim, também? não, é a caixa de direção elétrica, né? Tá. Não poderia ser diferente, né? Te falo que até o feedback de direção é bem padrão Volkswagen, assim, não é muito diferente, não. Agora, eu ia falar da outra parte que não é tão interessante, é controle de carroceria. Esse aqui é um veículo que está numa minivan mesmo, assim, não é um SUV esportivo, nem mesmo um SUV crossover que você está acostumado. Ele vai ter uma rolagem maior, a gente está com um carro que tem um teto super alto, né? Ponto H elevado. Né? Mas as baterias são todas embaixo, o peso, a massa mesmo está concentrada embaixo, né? Só que esse aqui é um dos poucos veículos elétricos que ele ajuda pelo centro pelas massas estarem aqui embaixo, mas como a gente tem tanta massa, os vidros que são grandes, o teto, então ele vai meio que contrabalancear, então não vai ter aquela coisa do veículo elétrico do tipo, ele é pesado, mas a sensação do centro de gravidade é super baixo. Não, aqui é como se fosse um veículo mais normal, só que com uma calibragem de suspensão macia, então ele vai ter uma rolagem de carroceria um pouquinho mais acentuada, a suspensão trabalha mais. Por outro lado, é um veículo bem confortável na cidade, achei bem interessante. Mas eu falo que assim, de tudo que a gente tem de elétrico, eu te falo que isso aqui que mais gerou meu interesse e mais me cativou, mesmo tecnicamente ele não sendo tão interessante nessa parte da execução. Se você pensar bem, você estava falando, os elétricos, a tecnologia hoje é quase similar em todos, né? Então, o que vai... O elétrico perdeu a personalidade que tinha uma combustão, que você escolhe um 4 cilindros, 6 cilindros. Então, o que vai diferenciar um elétrico de outro é a aparência, é a cor, é isso que tá... É a habitabilidade, né? A experiência que você vai ter uma vez aqui dentro, né? E nisso os caras fizeram muito bem. Agora, acho que é hora da gente voltar pro raiz, né? Vamos ver qual é que é a... Vamos lá sofrer, vamos passar um calor lá, não? Vamos embora. Esquema raiz aqui, hein, Max? Bora passar um calor. Olha o barulho da batida de porta. Isso que é batida soft, né, meu? Isolamento acústico aqui e térmico. Abundante. Cara, a temperatura que tá esse teto. Não, esse aqui é um forno de micro-ondas. Isso é o que é mais engraçado. As cores do ID Buzz, essas aqui são o extremo oposto, né? O negativo do azul, amarelo e o branco. O teto daquela vira um teto preto aqui, na parte externa. Aqui a gente até tem um pequeno isolamento térmico, quase psicológico. Não é como o do Rolls Royce, mas nesse caso aqui é um céu nublado, com nuvens esparsas, sabe? Muito bem, cara, muito bem. Olha, tem até aqui um Adbuzzinho aqui. Isso aqui, sabe aquelas vó que você me anda com a foto 3x4 do neto? É o mesmo caso aqui, ó. A vovozinha com a foto do netinho. Fantástico. Ó, uma das coisas mais engraçadas, aliás, esse cinto aqui é... Cinto de aviação, cara. Cinto aeronáutico. Já faz parte aí dos seus caprichos, né? Olha eu colocando o contrário. Lá em 65 não precisava de cinto, os carros não vinham com cinto. Ou seja, tivemos que adaptar aqui mesmo. Olha isso aqui, pessoal. Os pedais da Kombi, eu acho que é a parte que é mais diferente na experiência de direção, pelo menos antes do carro começar a andar. A coluna de direção passa aqui entre meu pé direito e esquerdo. E não é só isso. O pedal fica quase para trás, assim, para um cara alto que nem eu tem que apertar com o pé quase para trás, porque é tão próximo os pedais. Então é uma experiência, é uma ginástica completamente diferente. Vocês veem como o volante aqui é horizontal, né? Então tudo é diferente. E é engraçado que você vê o painel de lata que separa você do ambiente externo ali, né? Tudo metal. Aqui você se sente mais exposto. Aqui você não é um motorista, aqui você é um operador, né, cara? Exato, você é uma máquina, né? Falando em máquina, vamos lá então ligar. Mas sim, eu vou dizer, tem as vantagens de você ter coisa em metal no carro, ó. Meu suporte óculos aqui, ó. Muito bem. Vamos lá, então aqui embaixo. Virou. Eu vou soltar o freio de mão pra você. Boa. Que manteiga, hein, Bora. Já tava engatado aqui, né? Coisa clássica de carro. É moderno, pra garantir, né? Nossa, muito engraçado, cara. Apertar um pedal de embreagem para baixo. Vamos lá, alavanca pra baixo e pra frente, né? Ele faz um arco, né? Alavanca de câmbio de 1917, ele já tava falando que seus pés estão à frente, além disso, madeira balsa aqui na alavanca. O importante é livre de peso, né? O mal vai ficar feliz em ver isso. Vamos achar aqui o ponto da embreagem.
um pouquinho mais no finalzinho aqui do curso, né? E vamos lá. Ó. Caraca, meu, é muito diferente. Te falar que o trambulador tá bem redondinho, né? Ele é bem ajustado, assim, mas ele tem o trajeto, né? Dá pra... Ah, sim, todo carro antigo. A maior diferença de um carro antigo pro moderno, além do esforço dos comandos, é que a máquina tem as suas exigências. Não é o carro que foi feito para se adaptar a você, não. Ele tem um jeito de você acionar, um jeito de você trocar marcha, e aí você pega com o tempo. Não adianta, você pode ter vivência com carro antigo, como eu até tenho, mas isso aqui é uma experiência completamente nova. E aqui não tem muito erro, não é muito difícil trocar as marchas, mas na volta você tem que fazer o mesmo trajeto que você fez na ida. Ah, se você você tem que tentar fazer o encurtar, S, se você... sem diagonal. Se você tentar fazer um atalho, vai arranhar. Vamos ver se eu vou passar vergonha aqui agora, fazer essa alça aqui. Esse volante no horizontal é uma coisa muito interessante, né? Você fica quase apoio, até ergonômico em certo sentido, né? Você fica confortável, né? Você tem um apoio de braço aqui. Mas na hora que você vai manobrar parada, é uma ergonomia... parada, você vai sofrer músculos que você nunca trabalha num carro a combustão normal. Vamos ver se eu vou passar vergonha. Aí, até sincronizei direitinho. Até que não sou tão ruim assim. E você vê o tamanho do volante para você ter a... E outra coisa, é lógico que ponto H, né, o ponto do quadril aqui realmente é bem mais baixo que no ID, a gente está mais próximo do chão do que em relação àquele, mas mais alto que qualquer outro carro de rua normal. Mas é engraçado como a nossa linha de visão está no topo do para-brisa. A tua, né? A minha é um pouquinho mais alta. Bom, eu tenho 1,82 m, mas assim, mesmo para você está bem próximo ali da parte de cima, né? E lá é meio que o contrário, né? Você está ali perto da base e o resto do carro cresce para cima, né? Aqui o para-sol é bem eficiente nesse sentido, porque a linha é baixa, então você bota o para-sol, cara, ele cobre realmente a visão de... Sim. Pode estar às 6 da tarde, o sol na horizontal, você... Agora, ó, os semáforos aqui, você às vezes tem que ficar meio que olhando por baixo aqui, né? Tem e aí o cinto que prende... Cinto é tipo esquema carro de corrida aqui, janela de correr, cinto fixo de aviação e o isolamento térmico aqui de um... Tração traseira, como tem que ser. Tração traseira, aquilo lá também tem, né? Mas aqui o modo mais raiz. Uma coisa que é legal é que todo Volkswagen que tem realmente uma história tem família no meio, né? Faz parte da história da vida de tanta gente, né? E essa aqui não é diferente, né, Max? Não. Como que é a história da Valdirene? Não do nome, mas como chegou? Não, eu posso responder. Cara, a Valdirene, eu tenho um amigo de muitos amigos que a gente fez assim, imposto de gasolina, em encontrinho. E ele tinha outros carros e ele acabou comprando essa Kombi. E na época eu tinha um Fusquinha 67. Tá. E eu tentei, num dos encontros lá, eu tentei convencer ele a vender esse carro para um casal de franceses que estava trabalhando aqui. E eles queriam levar o carro para a Europa. A Kombi, eles queriam a Kombi. Tá. E ele disse, não vou vender, não tinha interesse. E aí passou uns 2 ou 3 anos. E nesse meio tempo meu pai tinha falecido. E eu lembro que nos encontros que a gente fez, quando ele apresentou a Kombi, a gente foi lá em Blumenau. Cara, meu pai fotografou o carro de cima a baixo. Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado com um carro como esse aqui é com buracos, né? Não só pelo conceito da suspensão mais antigo, mas porque a gente está aqui meio que na ponta do barco Viking, né? Então qualquer impacto, qualquer descida de lombada, você sente muito mais no corpo. Você vai sentir no traseiro. A experiência aqui não é só a posição de dirigir, a gente está à frente do eixo dianteiro, pessoal. Então, a atuação das forças físicas do nosso corpo aqui é um rolê completamente diferente. Mesmo quando você vai fazer curva, é diferente você fazer, como estava no lá na frente, volante, uma roda virando na frente, beleza. Aqui você tem que antecipar o movimento do carro. Sim. Tem que dizer, cara, eu tenho que passar do que eu quero virar para daí começar a virar ainda, né? É 4, né? 4. Por enquanto. Aí, os caras não param nunca, né? Por enquanto é 4. Mas é legal demais. E é bem isso, né? Faz a parte da história da vida de muita gente. A Kombi, ela nasceu em 50, né? Final de 49.
E a história do nascimento dela é muito legal, que é esse tipo de coisa que não acontece mais tanto na indústria. Desculpa. Não, isso é assim É mesmo. esse tipo de coisa, né? Que é o seguinte, tinha um concessionário que era o único concessionário na época fora da Alemanha, que era o Ben Pong, que acho que era holandês, se não me engano. Holanda, né? E vendo lá um veículo adaptado dentro da fábrica, fez uma visita lá em Wolfsburg, né? E aí ele vem num daqueles veículos que a fábrica adapta para uso geral, transporte de peça, e teve a ideia de criar um veículo usando a base do Fusca, mas para ser um furgãozinho, né? Sim. O próprio conceito da Kombi. Quer dizer, um concessionário, né? Um tipo de relação que hoje em dia é extremamente raro. Acho que de memória eu vou lembrar da história do Miata, né? Que é aquele jornalista Bob Hall, né? Que numa visita lá no QG em Hiroshima também sugeriu, né, pro chefe de R&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, falou, cara, esse seria meu carro dos sonhos, por isso, isso e aquilo, você devia dirigir um Triumph Spitfire para entender o que eu tô querendo dizer. E aí o engenheiro levou a sério o conselho, guiou o Spitfire. Legal. E alguns anos depois nasceu o Miata, né? Quer dizer, gente de fora, escutar gente de fora, assim, sim, é uma habilidade, não é nem uma habilidade, é uma coisa básica da sociedade, mas vamos dizer assim, que é uma característica que a indústria foi perdendo. Olha só como é, né? Mesmo essas pequenas junções, como era aquela lá que deu fim de curso, você tem que ler muito o assoalho aqui, né, cara? Ou assoalho não, ler muito as superfícies. Aqui vamos dar um desconto que ela tá um pouco mais baixa, um perfil um pouco mais baixo, mas na Kombi normal você não vai sentir tanto. Mas ainda assim você tá em cima do eixo. Exatamente. Mas é isso que é muito legal, né? A Kombi nasceu de uma coisa orgânica nesse sentido de escutar, né? E aí foi 46, 3 anos e meio depois começou a produzir, né? E é curioso o efeito borboleta disso, né? Porque a Porsche começou a dar a virada dela por causa do Miata. Então, verdade, você vê aonde vai aonde foi a conversa com o concessionário. Olha, e 3 anos depois, mais ou menos, começou a ser montada aqui no Brasil, né? Pela Brasmo Motor, vulgo futura Brastemp, né? E aí alguns anos depois, eu não lembro, a produção começou mesmo para valer aqui mais perto da década de 60, né? 57, né? Não totalmente feita aqui, mas com a maior parte dos componentes fabricados aqui, né? Essa daqui, que ano que é? Ela é 65. 65. Ela é das últimas, ela é a última que tem o sofá aqui na frente, que é banco inteiriço. Certo. Depois já começou a vir banco individual para motorista e uma banquetinha aqui para 2 pessoas, né? Agora a mecânica dela tá bem espertinha, né, Max? Por baixo ela é eu digo que ela é uma 2005 por baixo. Então, das últimas áreas ali, então. Eu preferi modernizar, eu digo, é uma senhora moderna, como eu falei, vai pra academia, então essa aqui... Tem umas tatuagens. Tem tatuagem. Então, eu modernizei a parte de baixo, porque na verdade quando eu comprei ela já veio do antigo proprietário, do Mezenga, com motor injetado. Tá. Só que essa mecânica eu quebrei, eu explodi ela na estrada, Ei, quebrou a Toretto. biela. Não, porque ela ainda tinha redução atrás. Então ela dava 100 por hora de quarta marcha. Cara. Trabalhava muito esgoelado. Então, e o motor tinha força para empurrar. E aí uma viagem que eu vim para São Paulo, vim pegar uns bancos pro Bruno, lá pro irmão mais novo. E na volta, chegando em Curitiba, ela quebrou biela. Perdi pressão de óleo. Na verdade, a biela foi o final da história, né? Sim. Começou com baixa pressão de óleo, por excesso de temperatura. Então, aí quando eu refiz o motor, primeiro eu refiz uma mecânica inteira, zero. Sim. Freio bloco, zero, cabeçote, comando, porque não sobrou nada aquele motor. Né? E eu montei peça a peça. Aí nesse motor a gente pôs uma bomba de óleo externa, com o circuito de óleo, com filtro de óleo, que esses carros não têm originalmente. E pusemos ventoinhas também de arrefecimento na gradinha lateral ali. Então tem 2 ventoinhas sempre puxando ar frio para dentro do cofre. Tem um radiador de óleo externo, além, né, da capelinha, tem mais um radiador de óleo de 1 litro com ventoinha. Então eu resolvi os problemas de temperatura do carro. Aí a última cirurgia que eu fiz foi a troca do trem dianteiro, que a gente botou de uma Clipper porque tem freio a disco. E o trem traseiro também tiramos a longarina da antiga com
com tudo e pusemos a longarina da Moderna. Ela, na verdade, é uma cirurgia, mas é meio que plug and play. Se você despontear as longarinas, cortar elas e vir com uma 2005, você monta perfeitamente no assoalho dessa. E a 2005 ela vai ser a T2, né? E essa aqui seria a T1, né? Então, mas é uma evolução da mesma base, então, a primeira e a segunda geração. Porque a nossa, na verdade, a nossa T2, no caso, ela não é tão T2 ela assim. não é tão T2 assim. Então ela continua com as portas basculantes, não veio porta correr, não veio. Então... Mais ou menos como o nosso Uno tinha uma base do 147 ali, né? Muita coisa. Sim. Então a mudança traseira foi. A gente colocou a suspensão em RS independente e alongamos um pouquinho o diferencial. Então hoje ela dá, de velocímetro, ela já deu 150. É verdade. Deus do céu! Eu tenho isso registrado em foto, indo pro track day do Flatout, cara. Aliás, esse é outro ponto, né? Você andou com ela no circuito da Capoava, levou a galera, assinante do Flatout, do plano Flatouter lá para dar uma volta, que eu queria ter dado, mas o dia foi muito cheio. Foi cheio. Mas, e a maior prova é que você realmente faz o uso continuado, vamos dizer assim, da proposta original da Kombi, que você veio de Curitiba para cá, como você fez N vezes, não só a passeio, mas também para trazer peça de carro de amigo e dos seus também, né? Essa vez eu fiz um frete do interior de um Santana Sport, que está em restauro aqui em São Paulo, e os bancos foram feitos no Ataíde, onde a gente fez a Chevy lá. Que legal. Então, o Steyr desceu, bom, o Steyr também já apareceu lá no Flatout com o escortinho lá dele. Sim. Então ele desceu, largou os bancos lá e quando restaurou eu busquei, deixei em casa e daí engatamos de trazer. Então eu faço essas viagens a passeio, a trabalho. E aliás, uma coisa que é interessante, você que gosta de carro antigo, eu tava lembrando que a Kombi, né, nasceu lá, enfim, em 1950, mas nessa época a Continental já existia aí há algumas décadas e fornecia pneu inclusive para a Fórmula 1 naquela época, né? Tinha acabado de nascer. Então, Mercedes do Fangio lá no museu tá com os pneus Continental. Legal. E aí quando você pensa em carros antigos, a Continental tem a linha do Power Contact, que tem algumas medidas disponíveis, inclusive em aro 13. Então quem tem um carrinho mais antigo, né? Às vezes fica aquela situação de, eu não tenho um pneu bacana no aro menor. O Power Contact 2 é uma opção muito boa, o Mal usa no Chevette dele, inclusive. Legal. Então fica a dica aí para quem tem um carro antigo, dê uma considerada no Power Contact 2, que é uma baita opção. E é legal que é uma marca que tem história, muita gente nem sabe, né, cara? Mas é isso. Lá no Museu da Mercedes a gente viu lá o carro do... Não se lembra se era do Fangio, mas enfim, daqueles Mercedes com 8 cilindros em linha, em cima daquele Transporter que também o cara ficava... Só que 2 metros pra frente do eixo dianteiro, calçado com os Continental. Então bem bacana. Olha. Aí, ó, o Turbo S. Aí, ó. Algumas coisas nunca mudam, né? Legal. Mas é uma experiência legal demais. Andar, eu acho que assim, todo entusiasta tem que experimentar alguma vez na vida, pelo menos, andar numa Kombi. Fusca e é isso, né? O carisma que ela tem é algo... E eu faço questão de compartilhar essa experiência. Eu já fui ciumento com um carro. Daí o carro que eu mais cuidava, mais lambia, que ninguém usava, foi roubado. Aí você repensa a vida, sabe? Dizendo, pô, vale a pena ser tão egoísta, digamos, com as coisas. Então, quem puder, quem tá comigo, dizer, pô, posso dar uma volta, o cara vai, monta, vai ver que é um negócio diferente, né? E é uma experiência muito, mas assim, é única, na verdade. É lógico que, evidentemente, se você dirigir uma Dodge A100 ou algum outro minivan dessa época, né? A própria Ford Transit, da primeira geração, que acho que nunca vai ter aqui no Brasil, mas enfim, todas elas têm esse conceito meio que você tá ali pra frente do eixo e tudo mais, né? Mas é muito específico, é muito único. Isso aqui é um veículo sensacional. E uma folguinha tem que ter, né? Sim. Mas eu falo, você faz tudo bem que a gente tem aqui um bom exemplar, né? Você faz a leitura da folga fácil, porque ela é molinha e quando você sente uma resistência um pouco maior no volante é que ele vai começar a virar. Então, e não é tão grande assim. Mas né? eu vou te dizer qual que é o segredo. Esse aí é o ADAS da primeira geração. Porque se o cara, hoje em dia você tem o radar que freia pra você, que te mantém na linha. Esse aqui era o volante, cara. Se você não tá esperto... Sistema de manutenção em faixa aqui.
A folga é essa daqui, pessoal. Ó, é pouco. Eu falo que meu Opala tinha essa folga de direção. Muita gente fala do câmbio, né? Da folga de direção de Kombi, férias. Mas te falar, cara, meu Opala era um carro extremamente bem cuidado e é muito parecido, assim. Ou seja, é que a questão é que a Kombi é aquilo, né? Teve de todos os estados possíveis e imagináveis, né? Então, lógico, você pegar um veículo mais cansado, é lógico que você vai trabalhar com folgas muito maiores, né? E a quarta dela é longuinha, né? Você tem que estar com o motor um pouquinho mais aceso para se aproveitar bem ela, né? Para andar na cidade ela ficou bem confortável. Você bota a quartinha, o gira lá embaixo. Soltinho, sussurrando só. O motor não grita muito aqui dentro, então... Mas eu falo que agora eu até entendo como que esse veículo teve uma vida tão longeva, porque... já estou me sentindo mais em casa, cara. E aí você olha esse caminhão de espaço que você tem aqui atrás, é óbvio que por que ela tem uma vida tão longa aqui no Brasil, né? Ela funciona. Ela funciona, manutenção barata, durabilidade, né? E o espaço útil, porra. Sim, é só não bater. Exatamente. Só não bater que tá tudo bem. Exatamente. É bem isso, cara. É curioso como o ID.Buzz e a Kombi Corujinha não poderiam estar em universos mais separados. Eu não falo só sobre as diferenças entre o clássico e o moderno, entre as vibrações do motor a ar e o silêncio do motor elétrico, da sensação de estar sentado adiante do eixo frontal versus a posição mais moderna de uma minivan. No fim do dia, a maior diferença que eu senti é que a Kombi foi uma incansável guerreira que serviu a quase toda a população e isso ela transmite em seus poros. É um veículo de serviço, feito para ser simples, barato, direto, acessível, enquanto o ID.Buzz é um veículo de luxo elitizado que realmente vai fazer parte da vida de poucas pessoas, mas ainda assim existe uma conexão cósmica entre as duas. O carisma, a vontade de estar próximo ou mesmo dentro dela, a forma como ela cativa as pessoas em sua volta como se não existisse nenhuma fronteira. Isso o ID.Buzz faz exatamente como a sua avó. Veículos elétricos são tidos como produtos distantes e frios, mas a neta da Corujinha é uma honrosa exceção.